Oi, tudo bem? Sou o professor Vicente Arruda e vamos para mais uma aula no canal Aula na Tela. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre link words, são palavras de ligação. Em português são as conjunções, o mas, porém, todavia, no entanto, é o e, o para, o de, algumas preposições também são usadas para conectar palavras e frases. Então, em inglês, são chamadas de link words. Vamos lá. Então, aqui, conectivos, connectives. Os conectivos são palavras muito importantes para os idiomas e o inglês não é uma exceção. Usamos as link words no dia a dia, pois ajudam a dar coesão e coerência a uma frase e ao texto, além de permitirem a união de informações, explicações ou ideias. Vocês podem observar aqui nesta gravura que aqui já tem alguns exemplos desses conectores, desses links. O since, que significa desde, yet, que significa já, and, que é o i, né, a letra E, que nós lemos como o i, because, que é o porquê para responder, for, que é o por ou para, o but, que significa mas, e o however, que é o contudo. Vamos ver aqui a adição e a similaridade de em algumas frases, em alguns exemplos. Presta atenção. O and, que ele é usado como conectivo i, né, a letra E, que lemos como i, em português, é considerada uma das link words mais comuns do inglês. Por exemplo, my brother needs to study geography. Vamos lá, vou ler de novo. My brother needs to study geography and I need to finish my history homework today. Então nós temos aqui o and, que está conectando duas frases, duas orações, tá? Então ele é muito usado, muito importante. Nós usamos bastante também na língua portuguesa, né? A letra E, nesta função aí de conectar frases. Então essa frase, meu irmão precisa estudar geografia e eu preciso terminar minha tarefa de casa de história hoje, ok? Então o primeiro conectivo aqui, bastante comum, muito utilizado, é o and, que significa e. O also. Also é equivalente a também. Nós temos duas formas de expressar a palavra também em inglês. Uma delas é a palavra also, tá? A pronúncia also. Quando é que eu uso o also? No meio da frase. Olha aqui, ó. They traveled to London and also spent a week in Dublin during their vacations. Vou ler mais uma vez. They traveled to London and also spent a weekend in Dublin during their vacation. Então nós temos aqui dois conectivos, o and, que nós falamos agora há pouco, e o also. Eles viajaram para Londres e também passaram um fim de semana em Dublin durante as férias. Dois conectivos juntos aqui, and, que é o i, also, que é o também. E a outra forma de você expressar o também é a palavra to, com dois os, T-O-O. Você utiliza o to no final da frase, é a última palavra antes do ponto, ok? Duas formas de falar também, also no meio da frase e to no final da frase. Nós temos a expressão as well, usado para adicionar informações semelhantes em uma oração como o nosso assim como. Então aqui você vai utilizar o as well as. Pop as well rock is a very popular kind of music. O pop, assim como o rock, é um estilo de música muito popular. Então você vê aqui, ó, o as well as é usado
assim como, né? Um comparativo. É o in addition to. In addition to. Em português pode ser além de. In addition to main course, I started to. Olha o exemplo do to aqui que nós falamos agora há pouco, né? Ó, tá aqui, é esse cara aqui. Além do prato principal, vou querer uma entrada também, ok, pessoal? Então, nós temos aqui o also, que é o também, além do to, tá bem aqui, ó. As well as e o in addition to. Continuando. Alternância e exclusão. O or, usado para mostrar uma alternativa ou escolha entre dois ou mais elementos, como se fosse o ou do português. É bem parecido com o português, né? Or significa ou. Do you prefer Coke or Pepsi? Do you prefer Coke or Pepsi? Tá? Então aqui o or, bem fácil, bem parecido com o português. Você prefere Coca ou Pepsi? Então aqui na expressão neither nor, que significa, na verdade, ele vai fazer uma ligação de duas ideias negativas. É usado para expressar uma situação negativa. Neither my boyfriend nor your brother can cook. Então a tradução dessa frase, nem o meu namorado nem o seu irmão sabem cozinhar, tá? Então vai ser o nem aqui no início e o nor vai ser o outro nem, fazendo essa situação negativa, tá? Aqui nós temos o either or, aponta uma possibilidade de escolha entre duas opções, tá? Você vai utilizar essa expressão either or. My father can travel either by car or by bus. Meu pai pode viajar de carro ou de ônibus. Tá? Então as expressões que nós temos aqui, or, que é o ou, neither, nor, que é o nem, e o either, or, que vai ser, no caso aqui também, uma forma do ou, ok? Continuando. Condição. Expressando condição, a primeira palavra que você utiliza para expressar uma condição é a palavra se, que em inglês é o if. If, ele é usado para frases condicionais. If he arrives late again to the meeting, he'll be in trouble. Se ele chegar atrasado novamente à reunião, ele terá problemas. Então, o if, ele é usado em frases condicionais, significa se. A próxima expressão é as long as, mostra possibilidade, traduzido como desde que. Veja a frase. We can have dinner together as long as you wait for me to leave work. Podemos jantar juntos desde que você me espere sair do trabalho. Só abrindo um parêntese aqui, pessoal. Lembrem-se que em frases em inglês, quando você vai traduzir, nem sempre há necessidade de você traduzir o sujeito, no caso aqui do pronome, ó. We can, nós podemos. Você pode traduzir direto como apenas podemos, tá certo? Mas na escrita tem que colocar o sujeito, ok? Outra palavrinha aqui é o unless. É negativa e tem um sentido de conectivo, do conectivo if mais o not, equivalente a menos que ou a não ser que. I can't wait for her unless she gets here in 20 minutes. Eu não posso esperar por ela a menos que ela chegue aqui em 20 minutos. Então as expressões if, se,
as long as, que é o desde que, e o unless, que é o menos que. Referente à causa e à explicação, a palavra as é usado para unir uma ação à sua causa ou motivo em uma frase como o nosso já que. Vejam, my mom left home at 2 p.m. as she wanted to be early at the party. Minha mãe saiu de casa às 2 horas, às 14 horas, já que queria chegar cedo à festa. Então aqui o as nesse sentido de já que. Outra palavra é a palavra because, que é usado para uma explicação ou razão de uma situação, como se fosse o porquê em português. Em inglês nós temos 2 porquês, diferentemente do português, que são 4 formas, em inglês são apenas 2. Why, para perguntar, e because, para responder. Tá? Então é bem mais simples, apenas 2 formas de utilizarmos o porquê. O because é o porquê ou por causa no sentido de uma resposta, tá? Para você responder alguma pergunta ou para explicar alguma coisa. I missed the bus because it was raining a lot. Perdi o ônibus porque estava chovendo muito, ok? Então nós temos o as, que é o já que, e o because, que é o porquê para responder. Mas outras palavras aqui, ó, o for, que essa link word na forma de conjunção demonstra causa ou razão, funcionando também como porquê de maneira formal, além de complementar a frase anterior. Então veja um exemplo. I'm very happy with my new car, for I've bought it with my savings. Eu estou muito feliz com o meu carro novo porque o comprei com minhas economias, tá? Então aqui o for também pode ser a preposição por ou para. A palavra since significa desde ou já que, tá? Uma vez que, tem essas 3 funções. Aqui nós temos já que ou uma vez que, e também pode ser o desde. We should stay home since the weather is horrible. Nós deveríamos ou devíamos ficar em casa, já que o tempo está horrível, tá? Então aqui as palavras for, que vai estar no sentido de porquê, também pode ser por ou para, e a palavra since, que é já que ou uma vez que, também com a função de desde. O contraste, né? Aquela que dá o sentido contrário, que é o but. Muitas pessoas confundem essa palavra, inclusive na língua portuguesa. Então, muito cuidado. O but, ele demonstra diferença de ideias, é equivalente ao nosso mas. Então, cuidado, pessoal. Muitas pessoas escrevem errado no português, mas no inglês você vai ter esse diferencial porque são palavras diferentes. O mas, que é a contradição, é o but, tá? O mais, que é no sentido de adição, é o more, ok? Então aqui nós temos I love all kinds of foods but Japanese. Aqui, ó, eu amo todos os tipos de comida menos a japonesa, tá? Aqui então essa frase dá esse sentido do menos, ok? Outra palavra é o altro, para expressar uma ideia oposta, como se fosse apesar de ou embora. My father bought chocolates for my mom, although he knew she was on a diet.
Meu pai comprou chocolates para minha mãe, apesar de saber que ela estava de regime. Então nós temos aqui o but, que é mas, no sentido aqui também de menos, né? Dando sempre essa ideia contrária. E o ought, aqui, que é o embora ou apesar de. However é usado para expressar contraste em relação a uma colocação inicial e é equivalente ao porém, no entanto, na língua portuguesa. Então vamos ver o exemplo. It will be a sunny weekend in London. However, there can be thunderstorms. Será um fim de semana ensolarado em Londres. No entanto, podem ocorrer tempestades. Então aqui o however, no sentido de porém, no entanto, ok? Então, pessoal, nós aprendemos nessa aula algumas palavras e expressões usadas para conectar frases e também palavras, ok? Então, faça uma pesquisa de conjunções e conectivos, tanto no português quanto no inglês, para você adquirir mais vocabulário e entender principalmente a posição dessas palavras, juntando frases e orações, ok? Valeu, até a próxima aula.